Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, amém? Aleluia. Microfone, eu creio que está do jeito que eu precisava. Deus prepara tudo, porque a minha voz está fraquinha. Aleluia. Deus tem preparado grandes coisas para o seu povo, para os seus filhos, e nós fazemos parte de uma grande obra. Como parte dessa pregação, eu tinha pedido para o Ministério de Louvor nos apoiar com louvor. Logo no início, nossas palavras hoje vão ser breves, a gente tem um compromisso de horário. Minha voz também está bem cansada. E eu gostaria que você prestasse atenção nessa letra, para a gente poder interiorizar ela no nosso coração, amém? Aleluia. Glória a Deus. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas. Aleluia. E cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá, e é ele, e por ele que eu estou gastando a minha, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida
Aleluia. Glória a Deus. Por Ele, perdendo tudo por amor e com alegria. Queridos, eu verdadeiramente anseio que no meu e no seu coração estejam estes sentimentos verdadeiros, buscando viver de forma íntegra a vida cristã onde quer que estejamos. Eu tive uma semana bem difícil a nível de trabalho, um pouquinho a nível de saúde. Quinta-feira passada eu estava sentindo o corpo já querendo resfriar, e o irmão tinha me dado um conselho de uma receitinha de um remédio que falou: esse remédio vai ser muito bom, e realmente me sustentou por algum tempo. Mas aí quando veio o fim de semana, realmente eu senti um pouquinho mais o resfriado. E eu creio até que eu já me livrei do resfriado, mas agora vem a secura. Eu estou desconfiado que eu já estou mais com reação alérgica, porque eu saí de casa hoje bem, cheguei no trabalho, ar-condicionado, sessão fechada, um monte de gente trabalhando junto, a voz quase que foi embora, tá? Nesse nível que está aqui. Mas mesmo um pouquinho afônico, e querendo viver a plenitude da palavra de Deus, a gente não pode deixar de falar do amor dele onde quer que estejamos, porque a gente carrega, e aí hoje eu vou ter que usar o recurso da água, eu quase não bebo no altar. A gente carrega uma liberdade em Cristo Jesus dentro da gente, que a gente tem que proclamar. A palavra do Senhor nos diz em João 8,32, é um versículo muito conhecido, vamos proclamar juntos? João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Viva essa liberdade. Agora, muitas vezes, alguns cristãos, e aí eu lembro que nós no Brasil somos uma ampla maioria cristã, independente da religião, dos dogmas, daquilo que cada religião professa, somos cristãos e temos crenças muito semelhantes, embora temos batistas, metodistas, assembleianos, os católicos, mas nós cremos num Deus único Salvador. E mesmo aqueles que não creem, o Salmo de número 19, no versículo de número 1, nos fala que os céus proclamam a glória de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Eu não sei como é que tem pessoas que conseguem dizer: eu sou ateu. Mas muitas vezes, na hora do aperto, você vê a pessoa: ai meu Deus, me salva. Mas é ateu. Mas, queridos, por causa disso, por causa das grandes obras que Deus fez, que se manifestaram, e muitas entregues ao nosso domínio, para que nós possamos desfrutar, aproveitar, e dividir e compartilhar com outras pessoas. Como é que pode alguém querer declarar que tudo foi obra do acaso, quando a gente começa hoje com acesso à ciência, com toda a informação que nós temos, a gente vê que algumas características físicas, se sair um pouquinho do eixo, um pouquinho ali, daquilo que Deus projetou, a condição da vida não existe mais. E as pessoas querem crer que a vida evoluiu do mar, de uma sopa de aminoácidos, onde juntou lá, num primeiro momento, seres unicelulares, e o negócio foi evoluindo a
teoria que nunca foi provada da evolução, dizendo que o homem não foi criado por Deus. Algo teórico. Mas como é que nós, cristãos, vamos justificar as nossas crenças, uma vez que nós, enquanto batistas, temos a Bíblia como afirmação daquilo que nós cremos, é a nossa verdade. Então eu creio em parte, em outra não. E a partir do momento que eu começo talvez a questionar e aceitar que algumas coisas são um pouco filosóficas, né? Na Bíblia não é exatamente a verdade, é uma história porque não tinham entendimento. Você não se apercebe que ao invalidar algo que está lá no Velho Testamento, na hora que você vem para o Novo, Jesus cita e confirma. E aí você invalida o próprio Jesus. E a historicidade de Jesus é comprovada. Ele veio, cumpriu a missão dele nessa terra. Morreu por mim e por você. E é nisso que nós cremos. Os cristãos lá fora, inclusive eu me lembro de ter feito a primeira comunhão, e na Igreja Católica proclama-se em alguns momentos o credo, que são crenças, embora a nossa afirmação de fé está toda na Bíblia, mas são crenças que nós também cremos. O credo apostólico diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não é isso que nós cremos? E em Jesus Filho, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu do Espírito Santo da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos e ao terceiro dia ressuscitou. Nosso Cristo está vivo. Nós cremos nisso. Está sentado à direita de Deus Pai. O Espírito Santo veio como consolador sobre a minha e a sua vida. Nós não estamos sozinhos. Quando você sai de casa, despertou, bom dia, Espírito Santo, Ele está em você. Ele está aí dentro. Quando você chega no trabalho, você não está sozinho. E o ambiente da sessão, da tua sala, de onde quer que você esteja, vai ter que mudar, porque Deus está lá. Por mais que as pessoas que estejam ali dentro não professem a mesma fé que você, mas nós cremos num Deus verdadeiro, que nos deixou uma missão de salgar, dar tempero. Eu acredito que não tem sal insípido ou sujo aqui dentro. Nós estamos sendo limpos e lavados pela palavra dia após dia. Então, sal, não deixe de ser sal, não se cale, não feche a sua boca, porque você é instrumento de Deus onde quer que você esteja. Sal, luz. Talvez você seja a única fonte de luz de onde você trabalha. Seja luz, ilumine, não se esconda, proclame a verdade, porque enquanto muitos se declaram cristãos e têm as mesmas crenças que nós, por vezes o comportamento social, e aí a gente entra talvez no princípio da moral, daquilo que é aceitável aos olhos de quem não está sendo lavado, quem não está buscando a verdade, as palavras corretas. Então a pessoa se declara cristão, mas os valores morais não estão condizentes. Porque a partir do momento que somos crentes, e aí nós podemos ver lá em Tiago, capítulo 2, versículo de número 17. Porque nós declaramos a nossa crença num Deus vivo, num Deus verdadeiro. 19, por favor. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Os demônios também creem no mesmo Deus que você crê e estremecem diante da autoridade de Deus. Jesus, quando estava na terra, atravessa o mar da Galileia e chega em Gadara. Quando ele chega em Gadara, há um endemoniado, andando no meio dos túmulos, com tamanha força, que as pessoas não conseguiam contê-lo.
quando Jesus chega, em Marcos capítulo 5, versículo de número 6, aquele demônio, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Até os demônios adoram a Deus. E pergunta: que tenho eu contigo? Veio me atormentar? Permita que eu vá para aquela vara de porcos. Os demônios adoraram a Jesus. Você crê, você adora. Nós estamos aqui buscando santidade, buscando ser lavados, e muitas vezes, queridos, por mais que você tente ser luz, se o ambiente está muito carregado, muito sujo, pode acontecer de você se sujar, se contaminar? Claro que sim. É um deslize, uma desatenção. Daqui a pouco você está brincando no meio de uma brincadeira, que daqui a pouco o Espírito Santo toca e você fala: essa brincadeira não é para mim. Mas você já brincou. Foi muitas vezes involuntário. Você baixou a guarda, não estava percebido e estava participando de algo que entristece o Espírito Santo de Deus. E é isso que Deus quer que nós fiquemos atentos para mudar isso em nossas vidas. Porque Ele quer santidade, Ele quer que nós possamos transformar o ambiente em que nós estivermos, independente de quem esteja lá. Hombridade, imagem de Cristo. Fazer aquilo que Cristo faria. Olhar para o pecador com amor ágape, incondicional. Ah, mas me ofendeu, me humilhou, bagunçou comigo. Amém, eu perdoo. Em nome de Jesus. Em algum momento ainda vou semear naquele coração. E o Espírito Santo vai fazer a obra, para que possa ter mudança e transformação. Porque crer, até os demônios creem. E a partir das minhas crenças que eu tenho, a partir do que eu leio na Bíblia, eu tenho que cultivar os meus valores. Honestidade, lealdade, falar a verdade. Falar a verdade no mundo de hoje, eu acredito que é algo um pouco difícil. Tem pessoas que vão ouvir a verdade de você e vão ficar com raiva de você. Por mais que você fale a verdade. Mas você está falando por mal? Mas está falando a verdade. Nós somos orientados aqui de cima do altar a ter uma dosezinha de amor extra nessa verdade. É falar a verdade com compromisso da verdade. Para que a tua verdade não destrua, mas construa, promova a transformação. Romanos 12, capítulo 2. Romanos capítulo 12, versículo de número 2. Transformai a vossa mente. E não vos conformei com este mundo. As pessoas estão vivendo de qualquer jeito. Estão rindo de qualquer coisa. Estão achando graça na roda dos escarnecedores, das piadas dúbias. Mas você é separado, por que você está rindo daquela piada? Você é separado de Deus e está numa roda de crentes fazendo piadinhas que não convém. Aí depois, o que a gente quer? Autoridade. Depois a gente quer mover o sobrenatural, entristecendo o Espírito Santo de Deus? Não vai mover. Não vai mover. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é essa vontade? Que você seja filho com autoridade nessa terra, para mover o mundo espiritual. Eu sei que muitas vezes uma coisa que às vezes toca no meu coração, incomoda, e eu sei que Deus age de muitas maneiras na vida do seu povo. Tem momentos que a gente ora para que a cirurgia seja uma bênção, para que Deus use a mão do médico, mas talvez a gente tenha que começar a buscar mais intimidade, santidade, para orar para a cura, em vez do médico ter que fazer. Isso me mexe tanto.
Eu lembro de não sei se era missionário ou pastor, eu não lembro o nome, talvez a pastora Irene vai lembrar, que foi chamado aqui, que tinha um dom de cura. Naquela noite me chamou muita atenção. Porque quando ele chamou os enfermos aqui para frente, nós tivemos aqui muitas pessoas querendo a cura naquela noite. E claro que nós queremos a cura. Claro que queremos tocar a orla do manto de Jesus. Queremos extrair poder. Queremos transformação no nosso corpo físico. Claro que queremos. Mas, queridos, de verdade, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Crente não tem que viver de milagre. Crente tem que viver da fé. Eu creio num Deus vivo, eu sei que Jesus morreu por mim. Eu sei que Ele já fez o sacrifício. Se eu receber um dom de cura, glória a Deus. Se eu não receber, glória a Deus também. Porque a vida é passageira. Eliseu morreu enfermo. E fez grandes obras nessa terra. E não era filho de Deus. Eliseu estava no túmulo. Jogaram alguém que tinha morrido no mesmo túmulo de Eliseu. Bateu na ossada dele, encostou na ossada dele. E o morto reviveu. Mas Eliseu morreu enfermo. Então, se Deus não me curar, eu estou desviado? Se Deus não me tocar hoje com uma unção de cura na minha vida, tem alguma coisa errada? Claro que não. Mas eu posso receber a cura? Claro que sim. Depende de quê? Do mover da tua fé. Deus usa coisas tão diferentes para tocar e fazer com que aquele grãozinho de mostarda, pequenininho, que era do tamanho da tua fé, porque eu creio que você já desenvolveu esse grão. Lança a tua fé, trabalha a tua fé, faz frutificar, faz florescer, faz crescer, vai virar uma árvore. Mas hoje talvez seja pequenininha a tua fé, não sei. E nós temos altos e baixos, temos. Elias fez tantas coisas. Foi contra Acabe, foi contra Jezabel. Subiu o Monte Carmelo, fez um holocausto, desceu fogo, porque Deus honrou a autoridade na vida dele. E de repente, no meio de tudo aquilo, Jezabel, olha, você não passa de amanhã. Ele, corre. Às vezes a gente tem algumas variações de fé, de humor, mas querido, Deus nos ama tanto. Deus nos ama tanto. E você sabe qual que é a grande importância de um culto como esse, essa noite de oração? Estou vendo que não vai dar para chegar nem na metade. Glória a Deus. Pensei que eu não ia dar conta nem de falar. Sabe o que é importante num culto de oração como esse? Tem pessoas que não estão aqui, mas você está orando por eles. Talvez você veio aqui hoje no limite das suas forças. No seu interior você está assim, Deus me dá um sinal, fala comigo, na palavra, no louvor. Pai, eu quero uma profecia, o profeta tem que falar comigo hoje. Talvez você esteja assim, a gente sabe que o nosso coração às vezes precisa disso. A gente sabe disso. E Deus quer falar com você. Abra teu coração. Esteja atento à voz do Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas têm o dom até de ouvir de uma forma muito pessoal, em voz audível, o Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso. E creia que Deus faz isso no meio do seu povo. De voz audível. Você quer experimentar isso? Peça. Você sabe o que tem acontecido hoje no meio da nossa geração? É que as pessoas têm esperado muito que outros orem por eles. E quando se ajoelham para orar, por falta de intimidade de oração, por falta de ter contato próximo com Deus, porque aqui é maravilhoso orar, é verdade, mas o Senhor fala, quer ter intimidade de verdade, se tranca no teu quarto, se ajoelha lá, e lá em secreto, o que você fala comigo, eu vou te responder. Quer ouvir? Busca mais intimidade com Deus. Pessoas que não vieram aqui hoje, que você orou por elas,
abriu uma porta, uma janela no céu, onde Deus olhou para ela e falou: olha, você, talvez até o diabo possa ter cobrado alguma legalidade sobre a vida daquela pessoa, que você já apresentou hoje aqui. Pode acontecer, porque o diabo trabalha com brechas, com legalidades. Só que por causa da tua oração, Deus deu ordem a um anjo, o anjo foi lá. E quando o diabo falou assim: aqui não, eu tenho legalidade. Fala: não, você não tem não, Satanás. Porque a mãe desse jovem estava orando por ele. Porque o amigo dessa pessoa que você está escravizando estava orando por ele. E você foi torre, você foi sustento, você foi provisão na vida daquela pessoa. Não pare de orar. Quando nós temos aqui líderes ministeriais que abrem o livro e falam: olha, meu caderninho de oração, que bênção. Quando o pastor, presidente da igreja fala: estou orando por você, está aqui meu caderninho. Eu tenho nomes aqui escritos. Quem tiver curiosidade, vem ver depois. O pastor permitiu, viu? Está orando por você. E talvez naquele momento de fraqueza que você até deu legalidade para Satanás. Mas tua vida está coberta. Mas não espere só pelos pastores, não. O véu foi rasgado. De cima para baixo. Jesus morreu para te dar acesso. E tudo o que você pedir em nome dele, pela autoridade que ele mesmo buscou na cruz, o Pai ouve. Não esqueça disso. Busque mais da presença do Senhor. E quando falamos em crenças, valores, princípios, queridos, nós sabemos que como princípio cristão, nós não podemos matar, não podemos roubar, não podemos mentir, mas isso vai de uma transformação interior, que nós temos que nos permitir, dia após dia, temos que nos permitir, e isso cabe a mim e a você. E o que por vezes, porque é claro que a Bíblia diz: não julgue teu próximo, olha primeiro para a trave que está no teu olho, antes de ver o cisco do olho no teu irmão, não é assim? Quer dizer, na realidade nós somos pecadores, mas queridos, nós sempre vamos comparar o molde que temos, o ambiente que fomos treinados, doutrinados, aquilo que a gente aprendeu no coração, a gente sempre vai comparar com a realidade que está ao nosso lado. Agora, a forma que você vai tratar com essa diferença de realidades e o amor que você vai ter no coração, incondicional, para traçar uma estratégia, ter uma postura diferente para alcançar quem está do lado, e mais, veja bem, quanto mais autoridade, mais responsabilidade em cima disso. O pai tem responsabilidade em cima de sua família, a mãe cuida de seus filhos no lar, em casa. Ah, mas hoje mudou muito, o papel da sociedade é diferente. Alguma coisa mudou, sim. Mudou. Mas os princípios de Deus não mudam. É por isso que a gente está assim hoje na sociedade. Porque estão nos faltando, não a crença, porque crê até o diabo, os demônios creem. Mas a partir daquilo que nós cremos, temos que cultivar os valores certos, temos que aplicar os princípios bíblicos da maneira correta, para que quando nós olharmos para a forma com que interagimos com a sociedade, na nossa crença, valores e princípios, a moral se manifeste de forma condizente com aquilo que nós somos aqui dentro. A gente não pode ser diferente aqui, no trabalho, em casa, porque se todos nós tivéssemos uma moral alinhada a crença, valores e princípios, e se todo esse povo cristão do Brasil estivesse transferindo esses valores internamente logo dentro de sua família,
quão grandes seríamos e sadios, a começar da nossa família, da divulgação, de se encher do Espírito Santo, da palavra, do poder, da autoridade, de transbordar, quando você chega no trabalho, dando bom testemunho. Quando você está na igreja, aqui muitas vezes estamos recebendo, mas não é só receber, você também se doa. Hoje você já orou aí de mão dada com alguns irmãos. Amém? Eu vou parar por aqui. Aleluia. Eu quero te convidar a ficar de pé. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração juntos antes de virmos para cá? Porque nós ainda vamos fazer a unção, já vou passar para o pastor, mas vamos orar para que Deus possa abençoar nossas vidas. E que as áreas que porventura você foi tocado nesta noite, aí é uma oração nossa. Não sou eu que estou orando por você, nós estamos orando como igreja, de forma conjunta. E você sabe aquilo que Deus tocou no teu coração essa noite. Apresente diante de Deus. Você que nos ouve pela internet, Deus é fiel para te abençoar. Deus é fiel para te livrar dessa situação de angústia, de desespero e te dar vitória. E te dar vitória. Amém? Vamos orar? Pai querido Deus Santo, nós, enquanto igreja, Pai, estamos neste momento levantando nossas vozes, Pai, ao Teu trono da graça e te pedindo, Deus, abençoe as nossas vidas. Nós sabemos, Pai, o quão pequeninos somos, o quão frágeis somos, mas debaixo do Teu poder e da Tua autoridade, ó Pai, na nossa fraqueza se manifesta a Tua glória. Dá entendimento, ó Pai, da Tua palavra sobre nossas vidas. Pai, tem misericórdia daqueles que estão, ó Pai, sofrendo, Senhor meu Deus, por mazelas, consequências passadas, com excesso de passado em suas vidas. Então, Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir, tira nesta noite toda a carga emocional, que o perdão venha, Pai, de dentro para fora, que as pessoas possam também se perdoar, porque o Senhor já nos perdoou, Pai, com sacrifício na cruz por nós. Então todo fardo, toda mazela, nós depositamos nesse momento diante do Teu altar. Nós sabemos, Deus, que se Tu fizer, o Senhor é Deus, se não fizer, também é Deus, mas nós cremos no milagre dos nossos irmãos, e te peço, ó Pai, que o Senhor venha curar vidas nesta noite, no seu emocional, que venha curar nesta noite o corpo físico, para a honra e glória de Jesus, e que milagres, ó Pai, testemunhos venham a ser dados, ó Pai, pelo convívio em família, pelo convívio de trabalho, pela grande obra que o Senhor tem, ó Pai, sobre a vida do Teu povo, porque nós cantamos, louvamos com o coração aberto, importa que nós diminuamos e que o Senhor cresça. Pai, queremos verdadeiramente gastar as nossas vidas com a proclamação do Teu Evangelho. É por isso que nós louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.